camarada começar a falar em línguas e pronto, que não vai edificar nada, a não ser o contato dele com Deus. Acham que a obra do Espírito Santo é esse, falar em línguas, e acham que a unção de Deus é isso. Acham que a unção do Espírito é falar em línguas. Acham que a unção do Espírito é falar esta língua que nós não entendemos. A palavra do Senhor diz que nós temos que entender os dons de línguas. Se tem alguém que interpreta, que fale. Se não tem, então que a igreja se cale. Não é esta a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é convencer o homem do erro, convencer o homem do pecado. E é o que está acontecendo nesses últimos dias. Muitas pessoas estão entristecendo o Espírito Santo, porque elas não estão tendo ele como um ser pessoal ou interpessoal, ou seja, da Trindade. Não estão tendo ele como um ser da Trindade, estão tendo ele como o Espírito Santo, que derrama unção para isso, que derrama unção para aquilo. Mas o Espírito Santo veio, Jesus deixou ele aqui nesta terra para convencer o pecador dos seus erros e seus pecados. E nós notamos aqui na descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, na festa que acontecia de Pentecostes, nós encontramos aqui o povo reunido em concordância, os discípulos reunidos em concordância. Eu vejo dentro deste versículo que quando nós concordamos algo em oração, Deus ele atende. Amém. Deus atende. Nós vemos aqui eles recebendo um dos dons do Espírito Santo, que é o falar em línguas, que é o falar em novas línguas. As línguas que o Espírito Santo deu são aquelas de outras nações naquele tempo, porque ali em Jerusalém haviam muitas pessoas de diversas nações. O nosso país, ele é um país que tem muitas pessoas de muitas nações. Tem pessoas de várias nações no nosso país. Agora você imagine um número de pessoas, quem sabe, pegue 500 pessoas de cada nação no nosso país, num campo aberto para ouvir o Evangelho, nenhum deles falando português, nenhum deles falando o nosso idioma. Como é que eles vão entender? Aí vem a obra do Espírito Santo, uma delas, que é fazer com que cada um de nós preguemos também para que o homem entenda a palavra. E quando aconteceu isso em Pentecostes, digo sem medo de errar, foi para que ali, muitos que estavam ali vendo eles, e não entendendo o que eles falavam, veio a promessa sobre eles, veio um vento muito forte, e este vento encheu onde eles estavam o lugar, e veio como línguas de fogo repartidas sobre cada um deles, e eles falavam nas línguas de cada um que estava ali, e falavam da salvação em Cristo Jesus, e eles puderam entender a salvação. Eu não sei falar em alemão, mas o Senhor já me deu o dom de línguas para falar a língua alemã, para ganhar alguém para Cristo. Eu não sei falar o espanhol, Deus me usou para falar com duas pessoas em espanhol, sem eu ter feito curso de espanhol, sem eu ter feito curso de alemão. Deus me usou, foi a obra dele. Para quê? Para convencer o homem do erro e do pecado, para que entendam que existe um Salvador. Amém. Amém, Jesus. A unção do Espírito Santo, acho que é só que era colocada só para reis, que era só para colocar, para separar. Não, a unção do Espírito Santo é para que nós tenhamos o que? Não só coragem, mas tenhamos o que? O Espírito de Deus para podermos ir pregar o Evangelho. Ou seja, não é uma poção mágica, não é uma dose de ânimo, mas o Espírito Santo é que nos encoraja. O Espírito Santo, ele nos encoraja a nós pregarmos para o pecador. Glória a Deus. É ele que nos sustenta. Nós vemos aqui que eles entendiam, estavam vendo eles sair lá de cima e disseram: estão tudo bêbados, estão todos embriagados. Do jeito que eles estão embriagados, olha a hora que é, estão bebendo ainda, estão cheios de vinho. E aí Pedro vem, se levanta e diz assim, nesse seu discurso, e diz: não, eles não estão, eles estão assim, estamos assim, não embriagados, mas é promessa do Senhor, que como estava escrito na profecia em Joel, que nos últimos tempos Deus ia derramar o seu Espírito. Eu vejo testemunhos de pessoas que não são cristãs, que vivem no mundo de pecado, no mundo de erro, que elas acordam de madrugada, ou simplesmente elas têm visão, têm sonho, apavoradas com o arrebatamento, apavoradas com a vida de Jesus. Isto é cumprimento da palavra do Senhor, o Espírito Santo entrando nelas, vindo até elas, aliás, e mostrando e convencendo elas do erro e do pecado. Foi o Espírito Santo que me convenceu dos meus erros e dos meus pecados quando eu entrei dentro de uma igreja. Quando eu ouvi a palavra pela primeira vez, eu só ouvi,
Mas quem me convenceu no meio daquele culto foi o Espírito Santo. Ele veio e me mostrou os meus erros, os meus pecados. Então o Espírito Santo não é qualquer coisa ou alguma coisa. O Espírito Santo é um ser pessoal, que tem sentimentos. Ele se entristece. E estão brincando tanto com o Espírito Santo, estão atribuindo obras ao Espírito Santo que não foi ele que fez. Estão atribuindo coisas que diz que foi o Espírito Santo que falou e não foi ele que falou. Estão entristecendo o Espírito Santo. Estão entristecendo. E nós podemos entender hoje que a obra do Espírito Santo, uma delas é convencer o homem do seu erro e do pecado. Amém. Não é alguma coisa, não é qualquer coisa, é um ser pessoal, interpessoal, chamado Espírito Santo, que Jesus deixou nesta terra para nos consolar, ou seja, nos dirigir pelo melhor e bom caminho, e mostrar para nós o que é certo e o que é errado. Tem pessoas que dizem: a minha intuição está falando comigo. Não é a sua intuição, é o Espírito Santo falando com você. Não faça isso que é errado, não diga isso que é errado, não vá em tal lugar que não é para ir, não tome decisões que não é para tomar. É o Espírito Santo se movendo. A palavra diz que o Espírito Santo, ele se move dentro de nós com gemidos inexprimíveis, quase igual uma garrafa de refrigerante. Eu falo isso sempre. A garrafa de refrigerante está lá no supermercado, na prateleira, calminha, paradinha. Dentro dela há o líquido e dentro dela há um gás. E há um espaço entre o gás, entre a tampa e o líquido. E naquele pequeno espaço está o gás. Eu comparo o Espírito Santo dentro de nós assim, como uma garrafa de refrigerante parada, inerte. Aí o camarada vai lá e pega a garrafa de refrigerante, ele já começa a movimentar, coloca no carrinho, ele começa a andar por todo o mercado, depois ele passa no caixa, depois o caixa bota na sacola, depois ele se desloca até a sua casa, depois ele tira e coloca lá. Quando ele vai pegar, ele não consegue apertar mais como ele apertava quando estava na prateleira. Sabe por quê? Porque o gás que estava ali naquele espaço, ele começou a se movimentar e se misturar dentro com o líquido e começou a querer expandir. E quando se abre, ele expande, ele explode, ele sai para fora. Eu comparo o Espírito Santo como este gás, que ele quer um pedacinho do nosso coração, porque um pedacinho do nosso coração ele começa a fazer uma obra e toma todo ele. Amém, glória a Deus. Invade ele. Aleluia. E nós somos cheios dele, a ponto de queremos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, transborde dentro de nós. Glória a Deus. Isso que nós temos que entender. A obra do Espírito Santo, uma delas é convencer, e a principal, o homem do erro e do pecado. É o Espírito Santo que faz isso. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o diácono, não é o presbítero, não é o missionário, não é os obreiros que convence o homem do pecado, não é a igreja. O que convence o pecador do seu pecado é a obra do Espírito Santo. E ele começa a entender que se ele não se arrepender dos seus pecados e se converter neles, e se arrepender deles, e aceitar Jesus Cristo, e se batizar, ele não pode ser salvo. Isso quem faz é o Espírito Santo. Amém. Ele fez comigo, ele fez com você, e ele quer fazer esta noite com pessoas aqui. Ele quer convencer você do seu erro e do seu pecado. Há pessoas que dizem: eu quero sair do problema, eu quero sair desse mundo de pecado, desse mundo de mentira, desse mundo disso, disso e daquilo. Eu quero, tem vontade, mas não tem força, porque não está dando espaço para o Espírito Santo. Se você começar a dar espaço para o Espírito Santo, de que forma? Orando, jejuando, lendo a palavra, conhecendo, tendo contato com ele, você vai ter intimidade com ele. Seja amigo do Espírito Santo, seja amigo de Deus, seja amigo de Jesus, seja amigo dele. Você vai entender o plano dele para a sua vida, você vai entender o que ele quer para você. Então muitas pessoas estão levando o Espírito Santo num nível estranho, estão levando o Espírito Santo num nível estranho, não vou dizer outra palavra. Estão magoando o Espírito de Deus, estão dizendo que a obra do Espírito Santo não é. E sabe quando é que eu sempre falo? Quando é que um culto é cheio da unção do Espírito?
Não é quando pipocamos e falamos e gritamos aqui desordenadamente todos. Eu creio em profecias, quero deixar bem claro. Eu creio em revelações, quero deixar bem claro. Eu creio no dons de línguas, quero deixar bem claro. Eu creio sim, eu creio em revelações, eu creio. Mas não é isso que vai convencer uma pessoa do seu erro. O que vai convencer é o Espírito Santo. E ela vai ouvir a palavra de Deus e ela vai entender que aquilo que estava atrapalhando a vida dela, de chegar até o Senhor e ser um cidadão do céu, ou se arrepender dos seus pecados e ter eles perdoados por Jesus, é o Espírito Santo. Amém. Eu não vou dizer que eu não sabia o que pregar, mas eu pedia para o Senhor hoje: eu preciso pregar sobre o Espírito Santo. Eu preciso pregar esta noite. E eu disse: eu preciso. E de repente eu vi aquela voz dizendo para mim: não é você que precisa, eu que quero que você pregue sobre o Espírito Santo. Para que entendam quem Ele é. Muitas vezes as pessoas acham que alguém é ungido só por causa de um grito, de um berro. Não, isso não é unção. A unção do Espírito Santo é aquela que convence o homem do erro e do pecado. Ser ungido por Ele é diferente. Ser um escolhido dele é diferente. Porque aqui os discípulos foram escolhidos por Deus e foram selados pelo Espírito Santo para pregar a obra. Aqui houve conversão. As almas se converteram. Muitas almas se converteram aqui. As primeiras conversões, olha o versículo 37 do capítulo 2. Diz: as primeiras conversões, depois do descido do Espírito Santo, ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Eles estavam entendendo o que estava acontecendo ali, porque cada um foi tomado pelo Espírito Santo, cada um foi tomado pelo Espírito do Senhor para falar uma língua diferente, de uma nação, de um povo diferente, para falar do que estava acontecendo e falar que Cristo não tinha carregado a cruz à toa, e que Ele não morreu simplesmente porque morreu, ou porque Ele era um ladrão. Não, Ele não era ladrão, mas Ele foi colocado em meio a ladrões. Ele morreu por causa dos nossos pecados, carregou a cruz por causa dos meus, dos teus pecados. Cristo fez isso, e eles começaram a entender. E quem fez isso foi a obra do Espírito Santo. Jesus já sabendo de tudo, porque quando eles foram, quando Jesus foi aos céus, quando Jesus morreu, houve tristeza na terra. 3 dias andaram tristes, 3 dias, mas esqueceram da promessa, que Ele ia ressuscitar no 3º dia. E Ele vem e aparece aos discípulos, os mesmos que estavam reunidos em concordância. Ele vem e aparece para eles e diz: eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou deixar o meu Consolador. E Ele vai vir sobre vocês, numa hora que vocês não imaginam. Ele vai vir. E sabe qual é esta hora, meu irmão? É a hora que eles se entregaram a Deus em oração. A hora que não tinha divisão no meio deles, porque onde tem divisão não cresce. A hora que eles estavam em concordância, em oração, Deus disse: agora é a promessa. Porque lá fora há pessoas sedentas, há pessoas que estão sujeitas a ir para o inferno, há pessoas que estão sujeitas a morrer sem salvação. E eles começaram a orar, e o vento veio e encheu aquela casa, e foi repartido sobre cada um deles ali o dom do Espírito Santo, de falar em línguas. O dom de coragem o Senhor não nos deu, nem deu para eles e nem para nós espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de coragem, para nós entendermos que o Espírito Santo, que o Espírito Santo, Ele se entristece. O Espírito Santo chora quando levam Ele a um nível que não é o nível dele, quando fazem coisas que dizem que foi Ele que fez e Ele não fez, quando dizem que foi Ele que disse e Ele não disse. Sabe quando é que nós sabemos que um culto é cheio da unção de Deus, da graça de Deus? Quando ao final de um culto, ou no meio de um culto, alguém se levanta
chorando ou não chorando, e diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Glória a Deus.